Aliens existem? Ultimamente na internet, o assunto sobre alienígenas vem ganhando força, já que aparentemente tanto governos como pessoas têm dado seus relatos sobre a possibilidade de existir vida fora da Terra. Alguns até bem convincentes, e outros bem duvidosos para falar a verdade. Mas a pergunta ainda continua a mesma: aliens realmente existem? É o que vamos investigar hoje. Para começarmos a investigação, eu vou separar o vídeo em 3 tópicos. O primeiro são as probabilidades reais de existirem vida fora da Terra. O segundo é as evidências que comprovam o contato com extraterrestres aqui na Terra. E o terceiro é a conclusão se aliens realmente existem, ou é tudo Barça. Probabilidade. A probabilidade de realmente existir vida fora da Terra é bem baixa. E se você já está se mordendo com essa afirmação, relaxa. Eu vou te dar alguns argumentos sólidos e no final você vai poder tirar sua conclusão assim como eu tirei. Lembrando, sinta-se à vontade para discordar nos comentários, mas de forma respeitosa, é claro. Então, para começo de conversa, só para ser possível a vida existir, precisamos de alguns itens na nossa lista, sendo eles um planeta, de preferência que esteja orbitando uma estrela, que permita uma temperatura nem muito quente e nem muito fria. Além disso, precisamos de água em estágio líquido, uma atmosfera respirável e um campo gravitacional para não jogar tudo isso fora. Além disso, o nosso endereço na galáxia precisa estar longe o suficiente de estrelas de nêutrons e supernovas, assim como qualquer outro evento que possa evaporar a nossa Terra em questão de segundos. Ou seja, só para termos a pequena chance de existir, precisamos de um endereço favorável na galáxia. Agora, falando da vida em si. Para a vida existir, ela precisa primeiro ter a capacidade de poder se reproduzir. No caso, eu estou falando de vida similar igual à nossa. E considerando que estamos falando de vida inteligente, para existir uma civilização inteligente como a nossa, não basta apenas a vida surgir. Ela também precisa sobreviver por bilhões de anos sem ser extinta, evoluir de organismos simples para organismos complexos, desenvolver a inteligência, linguagem e tecnologia, e ainda existir ao mesmo tempo que nós. Fora que caso algum dos fatores citados não bater, quem sabe provavelmente a vida nem sequer se forme. Mas claro, isso é apenas uma hipótese, já que ninguém tem certeza para poder comprovar isso. Já que a única vida inteligente que podemos comparar é a nossa própria espécie. Mas considerando que todos esses fatores existam, a pergunta continua a mesma: por que ainda não fomos visitados? Bem, é aí que complica toda a situação. Se os alienígenas trabalham com a mesma física que a nossa, você já deve saber que explorar o espaço é bem complicado. De volta ao planejamento! Só para chegarmos na próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do nosso sistema solar, demoraríamos 4 anos só para chegar lá, indo na velocidade da luz sem sequer parar por um segundo. E para você ter uma ideia, a missão tripulada com o maior tempo de estadia no espaço ficou por volta de 437 dias e 18 horas no espaço, a bordo da Estação Espacial Mir, na época de 1994 a 95. Durante esse tempo, os cientistas registraram que, após mais de um ano no espaço, Polakov, que estava a bordo da estação espacial, sofreu perda muscular, assim como também perda óssea, alterações na circulação sanguínea e precisou se readaptar à gravidade da Terra, fora que ele foi exposto a uma quantidade maior de radiação espacial, que em viagens muito prolongadas pode ter efeitos ainda maiores no corpo humano, aumentando os riscos de câncer no futuro. Mas se tratando de alienígenas, não dá para dizer se eles realmente teriam o mesmo problema, já que provavelmente teriam uma fisionomia diferente ou até similar igual à nossa. Mas se seguirem uma base similar, sofreriam dos mesmos problemas. Mas considerando que eles conseguiriam também solucionar esse problema, surge uma pergunta com isso: existe realmente alguma vantagem de correr todos esses riscos só para vir fazer um contato aqui na Terra? Ainda mais no interior do Paraná, em Erechim, só para tomar uma cervejinha com os irmãos show de bola? Daqui a pouco vai esquentar a janta.
Aquele carniça da rua, aquele louco é um jaguar, não vale o que come o chão. Bem, é difícil afirmar isso. Mas uma coisa que nós sabemos é que durante anos enviamos sinais de rádio para o espaço tentando procurar vida fora da Terra. E supostamente tivemos uma resposta com o sinal WOW. Mas nunca tivemos a real conclusão do que foi o sinal WOW. Então podemos dizer que estamos sem resposta até hoje. Mas é claro que existem diversos outros fatores para levarmos em consideração. Mas daí só o Sarjão dos Foguetes para poder explicar melhor isso daí. Olha isso! É complicado isso daí, cara. O que nos leva à segunda parte da nossa investigação: as evidências. Em 1996, 3 garotas afirmavam ter visto uma criatura estranha em Varginha, em Minas Gerais. Pouco tempo depois, começaram a surgir relatos de movimentação militar na região, e segundo algumas testemunhas, uma criatura teria sido levada e capturada pelos militares. O caso ficou conhecido como ET de Varginha. O caso possuía dezenas de testemunhas, e ainda continua sendo um dos maiores mistérios da ufologia brasileira, e até do mundo. E segundo a mãe das garotas, ela nunca havia visto elas horrorizadas daquela maneira. Porém, uma das garotas, Kátia, de 22 anos, era casada na época. Lembrando que as outras 2 garotas eram crianças na época, entre 14 a 16 anos. O que intriga é que Kátia já era casada na época, e afirmava ter visto a mesma coisa. Ou seja, não era apenas uma brincadeira de criança. Por outro lado, nunca foi mostrada uma prova física daquele suposto alien, capaz de confirmar a existência de um extraterrestre. Alguns estudiosos foram mais a fundo para entender o caso, porém provas conclusivas nunca foram achadas, sendo as principais testemunhas oculares que avistaram um suposto alienígena aquelas 3 garotas. Mas se Varginha depende principalmente de relatos e testemunhas, a próxima evidência é bem diferente. Porque nele não foram apenas os moradores que relataram aqueles fenômenos estranhos, já que o próprio exército acabou envolvido nessa história. Em 1997, moradores da região de Colares, no Pará, começaram a relatar luzes estranhas aparecendo durante a noite. Segundo diversas testemunhas, esses objetos voadores perseguiam as pessoas em alguns casos e chegavam até emitir feixes de luz. Os relatos ficaram tão frequentes que a própria Força Aérea Brasileira tomou uma iniciativa de investigação, chamando ela de Operação Prato. Durante meses, militares registraram depoimentos, registraram observações e até fotografaram alguns dos fenômenos observados na região. E é aí que as coisas se tornam interessantes, porque não estamos falando apenas de uma história contada por moradores. Nós estamos falando de uma investigação que foi oficial e foi realizada pelo próprio governo brasileiro. Por outro lado, apesar da enorme quantidade de relatos, fotografias e documentos produzidos durante a operação, nunca foi apresentada uma prova definitiva de que aqueles objetos realmente fossem naves extraterrestres. Até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente tudo o que aconteceu em Colares, mas também ninguém conseguiu provar que aquilo veio de outro planeta. Porém, há um detalhe que alimenta ainda mais o mistério, já que o comandante da Operação Prato, conhecido como Yurandi Holanda, concedeu uma entrevista relatando suas experiências, quebrando o sigilo de silêncio, e poucos meses depois, ele foi encontrado, morto em sua residência. A versão oficial apontou suicídio, mas até hoje algumas pessoas acreditam que sua morte possa estar ligada às informações que ele revelou, como se tivessem tentado silenciar ele. Se sua morte teve alguma relação com a Operação Prato ou não, provavelmente nunca saberemos. Mas uma coisa é certa: entre todos os casos envolvendo OVNIs no Brasil, poucos têm tantas testemunhas e tantos documentos e tanto envolvimento militar quanto a Operação Prato. E mesmo depois de quase 50 anos da operação, ainda existem mais perguntas do que respostas, já que infelizmente a Operação Prato acabou sendo encerrada por ordens vindas de cima,
Provavelmente pelos custos para manter uma operação que não havia conseguido nenhuma resposta satisfatória. Ou até, quem sabe, para não descobrirem a verdade. Sendo verdade ou não, infelizmente, nunca saberemos a verdade. Depois de tudo que eu mostrei para vocês aqui hoje, novamente voltamos àquela pergunta no começo do vídeo. Aliens existem? E a minha conclusão? Aliens provavelmente não existem. Eu sei que é meio anticlimático tendo em vista tudo o que está acontecendo no mundo, mas se realmente formos comprovar que aliens de fato existem, não podemos apenas ficar em suposições e se, já que infelizmente temos poucas provas conclusivas de que realmente vida inteligente existe fora da Terra. E além disso, que essa mesma vida nos visitou aqui na Terra. Fora que as evidências mais fortes para sustentar a teoria que aliens já nos visitaram nunca foram respondidas totalmente. É claro que faltou algumas evidências que poderiam ter sido citadas no vídeo, como a noite oficial dos OVNIs, que também nunca teve solução, então resolvi não incluir no vídeo, já que o resultado não iria mudar de qualquer forma, sendo até bem similar ao caso de Colares. Mas, de novo, nada chegou a ser confirmado. É claro também que temos que tomar cuidado com as evidências que usamos como base, já que existem muitas pessoas que fingem ver supostos aliens. E olha que eu tô pisando em ovo pra falar desse assunto, então é bem complicado. Gente, eu acabei de ver de novo, ele acabou de passar aqui. Meu Deus, gente, é enorme. Gente, eu tô com muito medo. Gente, acabou de passar aqui. Estamos ao vivo com um visitante intergaláctico. O que aconteceu? Fui só comprar uma coxinha. E? Roubaram a nave. Deixei no pisca-alerta. Lembrando que essa é apenas a minha opinião, então sinta-se à vontade para discordar nos comentários. Com respeito, é claro. Mas e aí, cara? O que você achou disso tudo? Aqui é o Nael e até mais.